Boa noite, pessoal. Estamos aí começando a nos preparar, né, para o novo episódio, novo encontro aí com vocês do Toma Lá da Cá, né, com o Felipe Ramos. O pessoal está começando a entrar, então eu entrei um pouquinho mais cedo aí, um minutinho mais cedo, para a gente deixar o pessoal começar a chegar, né? Espero que vocês já comecem também a mandar perguntas. Daqui a pouco eu começo a abordar os temas principais da nossa live de hoje. Vou começar a conversar com vocês inicialmente sobre o tema eh, da, do G20 e a questão, né, foi bem interessante o encontro do G20 dessa vez. Várias coisas aconteceram lá e China e Estados Unidos chegaram num pequeno acordo ali, ou uma trégua, né, da questão comercial e também sobre a questão do acordo, que também foi anunciado no G20, né, do acordo Mercosul-União Europeia, que também foi bem surpreendente de algum modo, né, o modo como chegaram num acordo depois de 20 anos, né, e aí o presidente Bolsonaro leva politicamente, né, o capital desse ganho aí, desse acordo, né? Então vou comentar também sobre isso. E um pouco também, né, sobre o que saiu hoje aí no Brasil, tanto da reforma da Previdência, né, que está sendo discutida no Congresso Nacional, né, o novo relatório, quanto também a questão da sabatina do Moro, né, na Câmara dos Deputados, né? Então, alguns temas aí importantes do Brasil e do mundo, né, que eu vou comentar com vocês hoje, né, no Toma Lá da Cá número 4, nosso quarto encontro. Mais um dia que o encontro coincide com o Jogo do Brasil, né, mas a Copa América está acabando, né, os próximos encontros não serão em dia de Jogo do Brasil. Mas eu já estou preparado também para o Jogo do Brasil aqui, né? Então a gente faz uma live hoje mais curta, né, para dar tempo de colocar a cerveja para gelar, né, e a gente não perder o jogo Brasil-Argentina, né? Eu, com certeza, vou estar aí torcendo para a nossa seleção, né? Vamos tirar aí os hermanos da Copa América. Bom, boa noite a todos, pessoal que já está aí, né, nos acompanhando. Sou o Felipe Ramos, né, e vamos comentar os assuntos do Brasil e do mundo, né, dessa Toma Lá da Cá, número 4. Né? Não esqueça de seguir a gente também. A gente tem um canal no YouTube, né, Método FR Análise, né, o mesmo nome da comunidade aqui do Facebook. E temos também nossas redes sociais aí, né, o Twitter, Felipe com 2P underline Ramos, e o Instagram, Felipe com 2P underline SR. Né? Então, com essas redes sociais aí, você pode ir mandando, conversando comigo aí também durante a semana. A Heloísa aí tá dando boa noite, né? Então, boa noite, Heloísa. Quiser mandar perguntas, vão mandando também, né? Além dos temas que eu tenho já preparado, né? Eu posso responder imediatamente as perguntas de vocês. O tema Toma Lá da Cá é interessante porque foi a manchete da Folha de São Paulo ontem à noite. Ontem, quer dizer. O Toma Lá da Cá volta no governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro fez sua promessa de campanha de não fazer Toma Lá da Cá com o Congresso, mas ele tem feito para tentar aprovar aí as medidas no Congresso Nacional. Não do mesmo modo, né, como os governos anteriores fizeram, né, o governo Bolsonaro não é um presidencialismo de coalizão, né, típico, né, de aliança de diversos partidos, mas algumas emendas parlamentares foram liberadas em troca de votos, né, do governo, a favor do governo. Então, algum toma lá da cá é normal, porque o toma lá da cá é parte da política, né? Na política você negocia e você dá algo em troca para que alguém também te apoie, você constrói, né, os interesses convergentes. Então, essa foi a notícia da Folha de São Paulo ontem, né, sobre o Toma Lá da Cá, e a gente está aqui hoje no nosso Toma Lá da Cá, que é o Toma Lá da Cá somente de saudáveis perguntas e respostas para conversar com vocês, né, sobre os temas aí da semana. Bom, vou começar a comentar com vocês, né, mais uma vez o tema do Moro. Vou comentar muito rapidamente hoje. O Moro falou hoje, né, na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados sempre é mais bagunçada, né, do que o Senado, né, então tem muita balbúrdia, muita confusão. E o Moro foi lá e enfrentou as perguntas, né, dos deputados. E o interessante chamou a atenção de vocês porque eu já tinha comentado aqui que desde o início, no dia em que saiu
o primeiro, né, vazamento lá da Vaza Jato, né, com o Glenn Greenwald do The Intercept, eu tinha comentado com vocês que havia uma chance do Moro sair fortalecido. Né? Esse era um cenário que eu considerava um cenário plausível, um cenário mais provável. Era o Moro não cair, né, como ministro, claro, a depender do nível de revelação que o The Intercept trouxesse. Também Thiago Lued está escrevendo, que já está ligado aí. Né? Boa noite, Thiago. Acho que o Thiago está falando lá do Amapá, não é isso mesmo? Então estamos aí, né, do norte ao sul do Brasil. Bom, então eu tinha comentado, né, que o Moro poderia sair fortalecido, né, a depender das revelações do The Intercept. Poderia ser que as revelações realmente fossem bombásticas demais. Bom, em algum modo elas são bombásticas, obviamente, porque revelam uma relação de um juiz com a acusação, né, que é muito atípica, né, daquilo que é planejado, do que é previsto no direito brasileiro. Mas lembre-se, o Moro não é mais juiz, o Moro é ministro agora. Né? Se o Moro ainda fosse juiz, essas revelações, né, do Vaza Jato seriam muito mais dolorosas, né, politicamente para o juiz Moro, né, porque ele poderia vir a sofrer até um processo no CNJ, ou instâncias superiores poderiam afastá-lo dos casos da Lava Jato em nome, né, da liberdade, né, do devido processo legal, em nome da justiça mesmo, do próprio processo, né, do qual ele presidia. Mas como um ministro, isso não é uma conjuntura completamente diferente. Né? Como ministro, o que se sai para o Moro é o Moro que, nas manifestações do último domingo, né, aparece justamente o ministro Moro como herói de parte do povo brasileiro, aquilo que nós já tínhamos dito nas lives passadas. Né? Então o Moro hoje foi para o Congresso, como não vieram grandes novas revelações à tona, o Moro hoje foi para enfrentar os deputados, né? E tem se fortalecido. Né? De certo modo, o presidente Bolsonaro, e fica claro que com essas conversas, que o Moro foi fundamental, né, para a retirada de Lula da campanha eleitoral, e a retirada de Lula da campanha eleitoral foi fundamental para a eleição do Bolsonaro. Portanto, estamos dizendo que o ministro Moro foi fundamental para o Bolsonaro estar onde está. Se de certo modo, o Moro depende hoje do Bolsonaro para permanecer no cargo de ministro, por outro lado, né, também há que se lembrar, o Bolsonaro, né, deve não somente ao Moro, mas às bases lavajatistas, né, do seu governo, a população que defende a Lava Jato, depende do Moro, né, para manter esse nível de legitimidade. E o Moro, com esses vazamentos até agora, se enfraquece perante aquela base que era mais crítica, que apoiava criticamente a Lava Jato, né? Então a classe média mais esclarecida, que conhece os procedimentos do direito, mas perante a grande parte da população brasileira que é simplesmente apoiadora da Lava Jato, né, e contra a corrupção, o Moro pode até se fortalecer. Então vocês viram aqui o Moro cai um pouco na sua aprovação, né, pessoal, né, como ministro, como juiz, enfim, né, a Lava Jato também cai um pouco nas segundas pesquisas da Datafolha, mas ao mesmo tempo, né, o Moro fortalece ali uma base de apoiadores muito sólida que vai às ruas defendê-lo. E ele agradeceu isso nas redes sociais. Né? Portanto, o Moro não deve cair, isso, a não ser que o Intercept esteja ainda com algo realmente muito mais grave em termos de qualidade, né, do que saiu até agora. Né? Então, porque se sair novos áudios, novos diálogos, comentando a mesma coisa, que o Moro e a acusação estavam trabalhando em conluio, isso seria mais do mesmo. Ou a Intercept tem algo realmente muito novo e realmente muito bombástico, né, envolvendo, sei lá, algumas trocas de favores, né, uma sentença meio mal feita, falsa, etc. Ou isso sai, ou então, se ficar mais o mesmo, mesmo com novos vazamentos, o Moro consegue nadar de braçada e ficar no governo e ficar com um ministro forte, cada vez mais próximo do presidente Bolsonaro, né, dessa vez. Né? Então, esse é um ponto, né, ponto aí que eu acho que é importante, que é justamente a questão do Moro, né, permanecendo no governo e com chances de sair fortalecido. Né? Esse é o primeiro ponto aqui para a gente comentar, lembrando que isso aí eu falei lá no primeiro dia que saiu, né, os áudios, não eram áudios ainda, né, os textos, né, das conversas entre o Moro e os procuradores da Lava Jato,
E eu falei, olha, a maioria está dizendo que o Moro vai cair, eu estou dizendo que não necessariamente o Moro não é mais juiz e ele pode sair fortalecido politicamente se souber, é, depender de dois fatores. Se ele souber jogar politicamente e, segundo, se as revelações não forem mais bombásticas do que já são, né? Então, com isso, a tendência é que o Moro fique à frente aí do Ministério. Bom, o segundo ponto que eu quero falar rapidamente com vocês é sobre a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo aí saiu muito boa hora, né, politicamente para o governo Bolsonaro, e para o ministro Paulo Guedes, que está em meio à tentativa de aprovação da reforma da Previdência, né, e consegue trazer um acordo dessa magnitude, um acordo que estamos falando de 20 anos de negociações entre os dois blocos, passando por diversos presidentes, né, desde o Fernando Henrique até Lula e Dilma, e de repente quem consegue trazer isso para o Brasil é justamente o presidente Bolsonaro, né, e com isso capitalizar politicamente. O que é o acordo Mercosul-União Europeia? Bom, primeiro ponto, né, esses dois pontos aí, nós estamos vendo também que a economia brasileira, as expectativas, né, os prognósticos de crescimento da economia brasileira estão cada vez mais diminuindo, toda vez são revisados para baixo. Ninguém acredita que a economia brasileira esse ano vai crescer sequer 1% mais, né? Então, esses novos acordos, né, que é um conjunto, né, de acordos aí da Mercosul e União Europeia, não terão efeito imediato sobre a economia, né? Então, a primeira coisa é esclarecer isso, né? Não vamos ter um crescimento da economia por causa do acordo Mercosul e União Europeia imediatamente, né? Mas politicamente é muito importante o governo mostrar que consegue fazer, né, um acordo dessa magnitude, e traz uma consequência política que é interessante, né? Porque o governo Bolsonaro, ele vinha falando no início, desde a campanha, ele vinha falando contra, né, o Mercosul, né, como se fosse um dos blocos esquerdistas, né, que o Brasil deveria se livrar, como se livrou no governo Bolsonaro da Unasul, né. O Brasil já chegou a denunciar o tratado, ou seja, né, está em processo de saída, né, de retirada da Unasul, que congrega todos os países da América do Sul, e dizia que o Mercosul precisava ser reformado e retornar muito, né, para a sua origem comercial. Então esse era um ponto, né, que o governo vinha fazendo críticas, não é, muito pesadas ao Mercosul, mas com isso ele traz um reposicionamento, né, da política externa do Brasil, que é interessante, que se afasta das convicções, vamos dizer assim, mais ideológicas do chanceler Ernesto Araújo, e vai para uma linha, né, de negociação, né, comercial importante, de abertura comercial do Brasil, que se alinha mais à orientação do Guedes, né? Então o Guedes aí com uma projeção também sobre a política externa, né? Nós temos aqui também a pergunta de Lucas Bastos, né, o que os políticos franceses ganham ao representar uma resistência ao bendito acordo, né? Ótima noite, Lucas, né? Vamos falar também aí, né, das resistências internas dentro da União Europeia. Lembrando que parte do acordo, né, o principal acordo, como eu falei, são múltiplos acordos, na verdade, né, um guarda-chuva de acordos. A parte principal do acordo entra em vigência somente quando for aprovado nos congressos nacionais dos 4 países membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e no Parlamento da União Europeia, né? Então, como nós não temos um parlamento funcional no Mercosul, então tem que passar pelos parlamentos individualmente, dos 4 países. E a União Europeia já tem um parlamento próprio, né? Então ela aprovando já entra em vigor. Mas partes dos acordos que dizem respeito a países específicos, em relação a produtos muito específicos da lista negociada, tem que passar pelo parlamento de cada país, né? Então, assim, partes do acordo vão entrar em vigor daqui a 2 anos, outras partes em 3 anos, outras partes em 5 anos, e há um calendário, depender da implantação técnica de cada tópico, né, que chega a 10, 15 anos, né, para a implementação de todo, né, o acordo que foi negociado. E há setores que se sentem, obviamente, prejudicados, né, pelo acordo. A indústria do aço brasileira, por exemplo, já está reclamando, né, acha que o aço europeu vai entrar, e não só do europeu, inclusive o aço russo, né, e ucraniano, né, que podem entrar no Brasil, saindo do aço bruto da Rússia, passando por uma siderurgia alemã e entrando no Brasil como se fosse alemão e não russo, por exemplo, e se beneficiar, inclusive, outros países de fora da União Europeia. Então a indústria do aço já está preocupada. Há questões também de vários setores da indústria brasileira, como a questão da denominação
de origem, denominação geográfica, né, a chamada denominação geográfica, dos produtos, né, que, por exemplo, champanhe, conhaque, né, não poderão ser utilizados, aquele conhaque Dré não poderá ser chamado mais de conhaque na garrafa. Né, ele tem que ser chamado de outro nome, porque conhaque vai ser somente do produto da região de conhaque mesmo. Né? Então essas partes do acordo, né, deixam muita gente descontente. Né? Nem todo mundo fica contente com um acordo dessa magnitude, há ganhadores e perdedores. O importante é que eu acho realmente que é um acordo que tende a aumentar, né, a competitividade, né, pela concorrência, e as indústrias mesmo no Brasil terão que aumentar a sua competitividade para concorrer, né, nesse mercado, junto com o mercado europeu, né, que vai entrar também forte aí no Brasil. Mas o sistema vai ser negociado com uma série de cotas. Né? Então o Brasil, para se abrir um pouco, né, com a europeia se abre também. Então a europeia se abre na questão da carne bovina, né, com aumento de cotas, ou seja, não é totalmente aberto, mas aumenta-se a cota que a União Europeia vai comprar do Mercosul, e com isso o Brasil abre um pouco o mercado de carros. Né? Então, essas trocas, né, que foram negociadas. Então, o acordo me parece, até o momento, bem equilibrado. Né? O Brasil teve que garantir a permanência no acordo do clima. Né? Lembrando que na primeira fase, nos primeiros 3 meses ali do governo Bolsonaro, com aquela projeção, né, do Olavo de Carvalho sobre o governo, né, se falava muito, né, de que não existe mudança climática, que era essa linha mesmo que o Brasil seguia, a retórica do presidente Donald Trump, né, dos Estados Unidos. Mas o Brasil teve, né, que, para fechar esse acordo com o Mercosul, garantir que fica, né, no Acordo de Paris do Clima, que é o acordo que os Estados Unidos se retirou, e o Brasil foi exigido que o Brasil permanecesse, né, com cotas aí, né, de redução da emissão de carbono, de redução do desmatamento, né, que é uma política que é contrária à política ambiental do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro teve que ceder. Né? Então, do ponto de vista, tanto do ponto de vista comercial, de aumento da competitividade, quanto de um certo disciplinamento internacional do governo Bolsonaro, trazendo o governo Bolsonaro, né, para uma pauta mais próxima, né, do consenso vigente das democracias ocidentais, eu acho que o acordo, né, traz resultados positivos. Né? O chanceler Ernesto Araújo, cada vez mais, ou melhor, cada vez menos aparece como aquele mesmo chanceler dos 3 primeiros meses de governo, que era basicamente ideológico, falando né, coisas, né, contra a esquerda, contra o marxismo cultural, e agora é um chanceler que está falando de comércio, está mantendo o Brasil no acordo do clima, está negociando com a China, está tirando foto com o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, né, que o chanceler já se manifestou contra, né, a questão dos muçulmanos, né, como sendo algo contra a cultura judaico-cristã ocidental. E no G20 estava lá o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, todos eles abraçados com Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, recebendo até críticas, né, porque foi o príncipe saudita que justamente mandou assassinar e esquartejar um jornalista, né, dentro da embaixada saudita, né, na Turquia. Então, críticas pelo ponto de vista dos direitos humanos, e é verdade, mas por outro lado, eu acho que mostra um ponto positivo, né, e que eles estão vendo como o mundo funciona, estão aderindo com mais pragmatismo à política internacional. É melhor um Bolsonaro, um governo Bolsonaro, um chanceler Néstor Araújo, mais pragmáticos, né, entrando realmente na dinâmica da política internacional, do que simplesmente fazendo a política de acordo com suas ideologias. Né? Acho que isso seria muito pior para o Brasil. Né? Então, tem esse side effect, esse efeito colateral também, né, de adestrar, né, a ala mais ideológica do governo Bolsonaro. O mundo, né, vai trazendo o Brasil para a realidade, né, da política mesmo. Né? Então, outro ponto, por exemplo, né, o pessoal também, isso virou meme aí na internet, a foto do presidente Bolsonaro com o presidente Xi Jinping da China, né, e o pessoal dizendo, olha como se combate o comunismo. Né? Ora, é o óbvio, né? A China é o nosso principal parceiro comercial, e esse papo de campanha contra o comunismo, né, já passou, as eleições já terminaram, e agora o presidente Bolsonaro se encontra no G20 com o presidente Xi Jinping da China e tem que conversar sobre coisas sérias e não sobre coisas voltadas somente para a sua base. Né? E ele deixa para escrever no Twitter de vez em quando, mas na prática acaba se tornando
mais pragmático, principalmente quando se vê frente a frente com os grandes líderes mundiais. Uma foto também que circulou bastante foi a foto do Bolsonaro junto do Putin, né, da Rússia, né, e o Putin com aquele olhar de caçador de urso, né, dele, fazendo o Bolsonaro olhando para baixo. Né? Então, assim, quando você se encontra com grandes líderes mundiais, líderes de potências, né, que se metem em conflitos tanto frios quanto quentes, né, no Oriente Médio, na Síria, na Venezuela, etc., com tantas armas envolvidas, né, tantos interesses do petróleo. Então, o Bolsonaro se encontra com esses grandes líderes impõem, né, a sua autoridade, inclusive nas presenças, né, nas conversas bilaterais e nos encontros de corredores. Né? Então, isso é um ponto, eu acho que esses encontros, essas agendas internacionais acabam também trazendo, né, o Bolsonaro para conhecer e entender como funciona a política internacional e ser mais pragmático. Né? E isso traz ganhos para o Brasil, como esse acordo Mercosul-União Europeia. Né? Então, o governo ele ainda não tem uma cara própria, ele começou nos primeiros 3 meses com ainda muita fase de campanha, muito ideológico, e cada vez mais está se tornando mais pragmático, né, com a reforma da Previdência, né, com o acordo do Mercosul-União Europeia, o pacote anticrime do ministro Moro, né, e uma série de outras questões em que o governo... mas o governo ele mantém aquela política de, ao mesmo tempo, não querer, isso eu acho que por enquanto, né, até aqui se mostra inegociável para o Bolsonaro, que é não fazer a política de coalizão típica, né, dos outros governos, com 20 partidos formando uma base aliada. O governo faz questão de não ter uma base aliada formada, não é um presidencialismo de coalizão típico, do toma lá da cá típico. Né, isso é um ponto, acho que é inegociável, por enquanto, isso pode mudar, mas por enquanto tende a isso. E como eu falei, cada vez mais o governo se tornando mais pragmático e menos ideológico, nos aspectos mais fundamentais, né, e aí deixa na educação, que seria fundamental não ter ideológico também, ainda tem, mas né, no aspecto ali na pasta da Damares ou outras pastas de menor relevância ainda permanece, né, um aspecto mais ideológico. Mas cada vez mais um governo vai se tornando mais alinhado, né, quando o Moro e o Guedes se alinham ao presidente, né, nós já discutimos isso em outras lives também, o porquê isso aconteceu. Então o Moro e o Guedes se tornam mais alinhados, não são mais alas separadas do governo, são alas que estão agora próximas à presidência. Né? E aí os militares também, de certo modo, os que batiam mais entre os filhos do Bolsonaro com alguns militares, alguns generais, os generais, né, saem como Santos Cruz, né, e vão ficando os generais como Augusto Heleno, que tem mostrado mais proximidade com o presidente. Apesar de ter sido também o Augusto Heleno criticado hoje, né, pelo Carluxo, né, o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, fez umas críticas meio subliminares, né, ao Gabinete de Segurança Institucional do Augusto Heleno. Né, mas, em geral, o governo tem encontrado um caminho menos dividido, né, menos separado em alas e tem se tornado um pouco mais coerente, vamos dizer assim, e um pouco mais pragmático. Então essa é um pouco da leitura fundamental que a gente deve fazer, porque isso garante, por exemplo, né, a sobrevida do Moro, garante uma reforma da Previdência que está saindo não por causa do governo, né, por causa do Congresso, mas o governo também tem atrapalhado menos. Né, então acho que esse é um ponto importante, né, do governo encontrando um pouco aí o seu caminho. Bom, então falamos aí da questão do acordo do Mercosul-União Europeia, né, um tema que eu acho que realmente é fundamental pelo que ele traz também de efeitos políticos disciplinadores do governo e principalmente da ala do Ministério das Relações Exteriores, né, e uma maior projeção do Guedes, né, sobre a política externa, que também é importante. Né, fundamental para essa negociação foi o secretário justamente de Comércio Exterior, né, do Ministério da Economia, né, o professor Marcos Troir, né, com quem eu tive o prazer também de organizar um evento conjunto, né, na Universidade de Colômbia, lá em Nova York. E é uma figura que é extremamente preparada, ou seja, dentro do Ministério da Economia há realmente nomes, vamos dizer assim, muito conhecedores realmente da economia, e que, né, trouxeram benefícios como esse acordo aí, Mercosul-União Europeia. Né? Os problemas do governo permanecem
em outras áreas, né? Ainda tem áreas que batem muita cabeça, né? Mas o ponto também fundamental para lembrar não haverá ganho econômico de curtíssimo prazo. Né? Então, o ganho é político, né, para o governo aparecer como quem está trabalhando, mas isso não vai trazer 2 pontos percentuais de crescimento para a economia esse ano. Né? A gente vai ficar ainda com a economia rastejando, né, e isso é um ponto importante. E, finalmente, outro tema que eu queria falar aqui hoje rapidamente, que isso aí é uma pergunta direto da Venezuela, né, de Magli Pineda, sobre o que está acontecendo na Venezuela. Eu acho que é muito importante também a gente ver isso. Né? Então, a Venezuela saiu um pouco da mídia, né? Teve aquele momento em fevereiro, de fevereiro, março e abril, né? O tema ficou muito quente, né? Chegamos quase à beira da guerra com a Venezuela, né? E de repente, né? Ou de uma intervenção americana, e de repente o tema sai bastante da mídia, né? O Guaidó vai sair, vai sumindo, né? Aquele presidente interino, né? A gente vai deixando até esquecendo quem ele é, e o Maduro claramente fica também no poder, né? Se o Moro fica no ministério, por um lado, aqui também na Venezuela, o Maduro vai ficando. Né? E esse é um ponto importante porque aconteceram essas semanas algumas coisas dramáticas na Venezuela, né? No estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia. Um jovem estava participando de um protesto pela questão da falta de gás, e a polícia, né, reprimindo, jogou o que eles chamam de perdigones, né, que são, né, balas de repressão a protestos, no rosto, né, do estudante, do jovem, e cegou o rapaz, mostrando que a repressão na Venezuela continua muito forte. O governo se mantém em grande medida devido, né, à repressão. São mais de 800 presos políticos. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, né, ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, esteve lá recentemente na Venezuela, né, visitou alguns desses presos políticos. O Leopoldo Lopes, que era outro líder, conseguiu fugir da sua prisão domiciliar e buscou asilo na Embaixada da Espanha, né, em Caracas. Então a situação ainda permanece, né, dramática na Venezuela, apesar de estar menos na mídia. Tem acontecido, né, algumas coisas importantes. E de ontem para hoje também houve a morte aí, de também um líder importante na política venezuelana, supostamente, segundo o Guaidó, diz que foi torturado, né, e morreu devido às torturas aí na Venezuela. Então o tema, e isso a gente está falando no momento em que supostamente há uma tentativa de negociação entre governo e oposição venezuelana lá em Oslo, na Noruega. Né? Então, o governo Maduro ganha tempo, né? O presidente interino, reconhecido por 50 países ocidentais e democráticos, né? O Juan Guaidó, vai perdendo né, poder e projeção sobre a própria oposição. Não há mais grandes protestos de rua, né? Alguns protestos, como esse que eu mencionei, por questões de comida, bebida básica, né? Mas não organizados necessariamente pela oposição organizada. E o Guaidó vai saindo, né? vai sumindo. O Guaidó hoje, como eu mencionei também já em algumas palestras ou em artigo de mídia, o Guaidó já se tornou um peso, né, para os países que o reconheceram, porque ali foi uma tentativa de regime change, né, de mudança de regime. Essa mudança de regime não veio, e os países que o reconheceram o Guaidó ficaram com um presidente que não é presidente de fato. Né? Por isso o Brasil mesmo, olha só, mais uma vez o Brasil se tornando mais pragmático, ao contrário do que queria o chanceler Ernesto Araújo, a partir do vice-presidente Hamilton Mourão, o Brasil se tornou mais pragmático na questão da Venezuela, restabeleceu os laços de diálogo diretos com os militares venezuelanos, né? E sabe que tem que dialogar com quem está no poder de fato. Apesar de formalmente o Brasil reconhecer o Guaidó, tem esse diálogo direto agora com os militares que estão no poder, né, que dão o respaldo ao Maduro. Né? Então, é uma situação de que, não conseguindo fazer o regime change, os Estados Unidos não estão com vontade, obviamente, de uma intervenção militar direta, os recursos de poder à disposição do Guaidó são mínimos, o governo Maduro permanece, consegue bloquear as tentativas de derrubada, e aí volta, né, para a repressão, que é o caminho normal. Quando o regime change falha, como foi a tentativa de golpe de Estado contra Erdogan na Turquia, né, falhou, não conseguiu derrubar, isso dá margem política, né, para o regime de força aumentar ainda mais a repressão e consolidar se consolidar ainda mais no poder, a despeito da situação econômica. Né? Como eu já mencionei,
em qualquer país, né, do mundo, com a situação catastrófica dessa da economia da Venezuela, o governo, né, se fosse uma democracia, já teria caído. Na Venezuela não cai justamente porque o governo controlou os recursos fundamentais de poder, né, e a negociação tende a dar, mais uma vez, em nada, porque a negociação só é efetiva se o outro lado tiver algo, tiver força para exigir. E se primeiro os dois lados têm que ter um objetivo comum em uma negociação, os dois lados têm que se reconhecer, e o outro lado, que seria a oposição, teria que ter alguma força para impor, né, o Maduro. Mas o Maduro já está sob sanções americanas, muito pouco os Estados Unidos poderia fazer para aumentar essa pressão, só se fizesse um embargo total ao petróleo venezuelano, que não fará. Então, o Maduro não tem motivos, né, para ir para a mesa de negociação com sinceridade, né, e continua aumentando a pressão e a repressão internas na Venezuela. Então, por enquanto, o Maduro também permanece, fica no poder, aumenta a repressão e não há cenário bom para a oposição. O Trump está preocupado com a Coreia do Norte, está preocupado com o Irã, está preocupado com a China, e a Venezuela sai da lista de prioridades, sai do top 3 aí, tanto para os Estados Unidos como, de certo modo, até para os seus próprios vizinhos sul-americanos, né, e, portanto, fica um pouco congelada aí a perspectiva de qualquer resolução na Venezuela. Portanto, Maduro fica no poder pelo tempo aí, por mais um tempo, né? Agora, a economia vai continuar piorando, né? Se a economia brasileira também não responde, como eu já mencionei, a economia venezuelana vai continuar a ladeira abaixo, e isso aí que em algum momento pode levar, né, a uma situação ainda mais dramática. Já são mais de cerca de 4 milhões, né, segundo os cálculos de várias organizações internacionais, de 4 milhões de venezuelanos que já saíram do país, seja como migrantes, seja como refugiados, e obviamente, né, isso quando chegar no nível muito caótico de fome ou de morte por falta de remédios básicos, que já existe, as duas coisas, mas pode chegar no nível insustentável. Isso, né, pode levar o Maduro a sofrer pressões internas das próprias forças armadas de novo, né? Então a Venezuela fica nesse ciclo, nesse eletrocardiograma, né? Estava naquele ponto em fevereiro a abril, né? Aquele ponto lá dramático de quase da parada cardíaca. Agora estamos no ponto, né, no que o governo está respirando com a ajuda de aparelhos, e isso, né, esse coma induzido do governo deve permanecer nos próximos meses, voltando a ter outros picos quando a economia se deteriorar ainda mais, e aí a previsão é justamente para o final do ano, início do ano que vem, né? Então, por enquanto, né, ceteris paribus, como dizem os economistas, tudo mais permanecendo constante, a gente não deve ter também nenhuma novidade no cenário venezuelano, né? Bom, não se esqueçam, né, de curtir as nossas redes sociais todas, né, e ficar em contato lá para a gente ficar trocando ideia ao longo da semana, não esperar somente a próxima live. No Twitter, Felipe com 2P underline Ramos, e no Instagram, Felipe com 2P underline SR. No nosso canal no YouTube, né, o vídeo vai ficar lá à disposição também em breve, né, toda live que a gente faz, depois ele vai para o YouTube. Portanto, se você não assistiu toda, você perdeu o início, né, os temas que a gente falou que te interessam, como no início dessa live nós falamos sobre o Moro, sobre a questão do acordo do Mercosul e União Europeia, vocês podem ver aí amanhã, já no nosso canal do YouTube, que tem o mesmo nome, Método FR Análise, né? E eventualmente vocês podem, através das redes sociais, também sugerir temas, né, para nossas discussões. Eu já quero anunciar aqui que nesse mês de julho nós teremos alguns vídeos especiais sobre temas específicos. E nós vamos ensinar também, de certo modo, a vocês a fazerem suas próprias análises, né, com esse método FR Análise, né? Como traçar cenários, como entender o que está acontecendo, né? Como juntar uma multiplicidade de informações e construir, desenhar de forma cuidadosa um cenário que tende a acontecer no futuro, né? Justamente como nós fazemos em análise de risco, né, em nossos trabalhos de consultoria, juntar todas essas informações para o que mais interessa para todos, né? Para quem trabalha no mercado, para quem trabalha com política, para quem trabalha com informação, com jornalismo, o que tudo em organizações internacionais, em todas as áreas, o que as pessoas querem saber é o que tende a acontecer, né? Como eu mencionei, o Moro tende a ficar.
o Maduro tende a ficar, né? E isso a gente vai ensinar também vocês em alguns vídeos especiais que nós vamos fazer nesse mês de julho, né? Aproveitando aí as férias acadêmicas, né? Em que eu tenho mais tempo aí para fazer isso, especialmente para vocês, né? Então fiquem ligados que a gente vai anunciar isso também em breve no nosso canal no YouTube. Portanto, vai lá no YouTube, dá um subscribe, né? Dá um like para você ficar antenado. Quando esse vídeo sair por lá, você vai ficar sabendo também em primeira mão. Isso vai ajudar, porque para nós, né, que somos leitores de jornais e assistimos as notícias, muitas vezes o que falta como juntar essa informação. Porque, obviamente, nós temos, cada um de nós aqui, todo mundo que está aqui nos assistindo, nós temos as nossas próprias preferências político-ideológicas, temos, né, uns podem adorar o governo Bolsonaro, outros podem detestar o governo Bolsonaro, mas o que importa é preciso se separar um pouquinho, né, das nossas próprias preferências para mapear tudo o que está acontecendo e criar o cenário independente dos nossos desejos pessoais. Assim a gente consegue mapear o que pode, o que deve vir a acontecer no cenário no futuro imediato, e é assim que a gente faz uma projeção mais correta e aí serve para a nossa própria ação, no mercado, no trabalho, na política, seja onde for, né? Então nós vamos trabalhar bastante isso com vocês aí também, fiquem ligados, ok? Não se esqueçam, daqui a pouco é jogo Brasil-Argentina, vou estar na frente da televisão também, né? Desejo a todos aí uma boa noite, né? Esse foi o nosso Toma Lá da Cá número 4. Toda terça-feira, ao vivo, às 20 horas, vocês podem mandar sempre as perguntas de vocês, né? Com o professor Felipe Ramos, nosso Toma Lá da Cá. É isso, obrigado, pessoal. Boa noite a todos.